Bom dia, galerinha! Tudo bem? Quer dizer então que desde a noite de ontem, terça-feira, dia 16 de julho, a gente tem aí um novo enredo, o enredo da Estação Primeira de Mangueira. A biografia surgiu, o carnavalesco Leandro Vieira já tinha declarado aí nas suas redes sociais que o enredo seria biográfico e nada mais, nada menos do que a biografia mais importante do mundo ocidental, que é a figura polêmica, bastante abrangente de Jesus Cristo. Bom, o enredo é de um impacto fantástico, né, por questões já pré-concebidas, né? Jesus Cristo dá nome ao tempo histórico do mundo ocidental, a nossa cronologia histórica. A cronologia histórica do tempo ocidental é baseada na vida de Jesus, nós dividimos o tempo antes e depois dele, então já fica aqui uma tese bem evidenciada, né? Para os historiadores, como deve ser, né? Não é por uma questão de fé, é por uma questão de ciência, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, né? Mais propriamente, foi o homem histórico mais importante do mundo ocidental. Tá? Se ele dá nome ao tempo, ele foi o mais importante. Para a gente logo quebrar já essa ideia de que os historiadores são contra a imagem de Jesus ou contestam a imagem de Jesus. Então, fica evidente a importância da figura de Jesus Cristo, tá? Para os historiadores, para a ciência, além da óbvia, né, dimensão religiosa, dimensão filosófica, já que o nosso mundo ocidental é conhecido como a sociedade cristã, cristã que vem de Cristo, né, ocidental, correto? Então, feita essa discussão, né, vamos aí imaginar, até porque, sinceramente, eu só li a matéria lá que foi divulgada no jornal, não cheguei a ler a sinopse, nem sei se já foi divulgada, parece que ela seria divulgada hoje, quarta-feira, dia 17 de julho de 2019. Então, assim, não tenho como saber qual é a dimensão narrativa que o Leandro Vieira estará dando para o enredo da Mangueira, né? A gente já pode aí perceber, pelos últimos enredos, sempre fortes, né, e polêmicos, que esse embate entre Leandro Vieira, eu vou personalizar para ficar mais claro na hora da explicação, esse embate entre Leandro Vieira, né, e Crivella, até porque é um embate que está discutindo também o carnaval, a legitimação do carnaval, do desfile das escolas de samba, que pela primeira vez, né, foi confrontado por um político, pelo Poder Executivo de forma direta, né, nesse governo Crivella, é uma discussão que o Leandro Vieira vem apresentando nos seus últimos desfiles, pelo menos desde 2017, né, 2018, 2019, se bem que em 2017 ele já faz ali um enredo discutindo religião, religiosidade brasileira, né? Já entrando na polêmica, porque a questão religiosa ela está no poder, ela é um projeto político. Lembremos que o Rio de Janeiro, correto, é a única capital do Brasil de maioria pentecostal, de maioria evangélica. Então, a descrição rápida desse cenário é importante para que a gente possa entender esse debate. Então, esse debate entre o Leandro, em 2018, né, ele vai fazer a discussão do carnaval, né, da relevância de fazer um carnaval sem dinheiro, mas um carnaval que também é político. A própria imagem do Crivella, né, esteve no desfile de Mangueira, associada a uma espécie de Judas, né? E ano passado ele fez um enredo que faz uma revisão aí da história oficial do Brasil, trazendo figuras importantíssimas, desconhecidas muitas vezes pela historiografia, que eu vou chamar de mais popular, e trazendo personagens históricos negros, mestiços, ameríndios,
que foram importantes na história do Brasil. Então, não sei como vai ser essa narrativa do Leandro. Acredito que ele vai usar um recurso que é muito comum à literatura e as próprias criações de sinopses do Carnaval Carioca. Por que eu estou dizendo isso? Porque na literatura é muito comum você trazer personagens míticos, personagens históricos Vou pegar um exemplo primeiro da literatura e depois um exemplo do Carnaval, para que fique mais didático. Então vamos lá. Na literatura a gente tem, por exemplo, o livro, né, que também foi peça, tá? Gota d'Água, do Chico Buarque e do Paulo Pontes, que é lá dos anos 70, que nessa peça, que depois virou um livro, você tem a reatualização do mito de Medeia, um mito grego, na cidade do Rio de Janeiro dos anos 70 e também que pode ser lido, até porque é um livro atemporal, no Brasil de hoje. Então, os personagens da mitologia grega são reatualizados no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro do século XX. Nós temos também outro exemplo no Carnaval, que foi feito por João Trinta, num dos que eu considero maiores desfiles da Viradouro, que é o Orfeu Negro, que também é uma adaptação teatral, virou filme nos anos 70 também, livro também, feita pelo Vinícius de Moraes e encenada pelo Carnaval da Viradouro, naquele samba maravilhoso de 1998. Então, esse é um recurso muito comum, um recurso narrativo muito comum. Você pegar um mito, você pega a figura histórica ou mítica e atualiza no Brasil de hoje. Eu acredito que esse deva ser, não sei, tá? O caminho narrativo do Leandro Vieira para Mangueira 2020. Bom, vamos pensar aqui, só fazer uma última discussão que é importante. Vamos lá, galerinha. Jesus Cristo não é uma figura nem de direita, nem de esquerda. Até porque os termos direita e esquerda são termos cunhados durante a Revolução Francesa, né, nos anos de 1789 e 1799. Então são termos para aplicação na política contemporânea, do mundo contemporâneo que se inicia lá com a Revolução Francesa, correto? Jesus estaria mais próximo, como a gente tenta fazer essas aproximações, né, essas tipologias ideais, tá? Estou usando um conceito aqui das ciências sociais, ele estaria mais próximo, tá, de questões, de pautas que seriam de esquerda. Tá? Por quê? Temos que lembrar, aí sem criar anacronismo, tá, que Jesus foi um homem histórico, foi um homem que nasceu numa classe social, que é a classe dos judeus zelotas, tá? Lá no século que a gente vai chamar de primeiro século, né? Jesus nasce lá nesse primeiro século, e ele é um zelota. O que era um zelota? Era um grupo de judeus revisionistas que queriam revisar o judaísmo e que criticavam aquela aristocracia rural e dona dos templos, tanto que isso aparece em qualquer evangelho, né? Jesus vai sempre criticar os poderosos do seu tempo e essa aristocracia judaica que tinha o domínio também da religião, sobretudo o domínio do templo. Então, o templo, não tem como a gente dissociar o templo daquela época do poder político, né? Quem dominava o templo dominava o poder político, né? Então, por exemplo, esse historiador aqui, o Raza Aslan, ele vai deixar isso muito claro. É uma época que não se separa política de religião, muito parecida com a nossa, né? Na nossa época, hoje, no século XXI, a religião ela é importantíssima e ela forja uma bancada específica do Congresso Brasileiro, que é a bancada da Bíblia, é chamada de bancada da Bíblia. Então, assim, nós temos um Jesus que vai ser um revisionista do judaísmo, que vai fazer várias críticas ao judaísmo e aos poderosos que controlavam o discurso judaico naquele momento histórico, no momento específico histórico, tá? Para a gente não cometer nenhum anacronismo. Então Jesus é um cara que pertence a uma classe social, tá? Vou usar esse conceito de classe, mas ele pertence a um grupo social,
tá? Muito específico daquela região naquele momento, tá? Também tomar cuidado, a gente não pode dizer, né, que Jesus Cristo era comunista ou capitalista, né, como eu vejo em algumas postagens, por exemplo, as pessoas chamando Jesus Cristo de comunista, né, a esquerda querendo pegar esse termo, né, para Jesus, e a direita querendo chamar Jesus, e a direita querendo colocar Jesus como um empreendedor ali da teologia da prosperidade, que eu acho isso horroroso, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então Jesus não era comunista, Jesus não era capitalista, até porque nem existia capitalismo, muito menos comunismo lá no século. Então, trago aqui outro livro importante para a dimensão histórica de Jesus de Nazaré, não Jesus Cristo mítico ocidental religioso, tá? Que é tratado como Filho de Deus e o próprio Deus na Divina Trindade, correto? Temos aqui um outro livro muito legal, que é do Marcus Borg, tá? Jesus. Ele vai fazer um livro, uma proposta de biografia de Jesus, e diz assim, ó: a biografia do homem que nasceu pobre e jurado de morte, revolucionou o mundo com suas ideias, foi perseguido, crucificado e retornou dos mortos para se tornar a pessoa mais importante da história. Então, por mais que a gente discorde de alguns termos usados, por exemplo, como revolucionário, Jesus era um revolucionário, sim, dentro da ideia de revolução do seu tempo, não de revolução moderna dos séculos 18 e 19, correto? Tá? Não o conceito de revolução contemporânea, tá? Mas ele vai fazer uma sequência de mudanças que vão criar mudanças estruturais. Não é à toa, não é isso? Que ele é considerado pelos historiadores, certo? O homem mais importante da história. Bom, no demais, desejo muito boa sorte a Mangueira. É um grande vespeiro na sociedade atual, né? Mas o Leandro aí é um cara muito corajoso, né? Já se demonstrou muito corajoso nos últimos desfiles, desde seu primeiro desfile, né? Ele trabalhou sempre com temas bastante espinhosos. Desejo muito sucesso à Mangueira. Estou muito curioso. Esse, de fato, já é o enredo mais esperado de 2020. Então vamos lá, galera. Bom dia. Eu tive que fazer esse videozinho aqui porque as discussões já estão desde ontem, né? Aí, bem intensas. Grande abraço! Sigam aí no canal, né? A gente vai sempre fazer discussões interessantes de cultura, literatura e também carnaval, né? Porque é uma parte aí que eu amo. Valeu, galera!